Olá, nossa primeira aula de Geografia do PET 7. Vocês vão pegar o livro didático na página 78, né, para a gente começar. Vocês podem pegar o livro didático para estar fazendo o acompanhamento, né, tanto da videoaula quanto na hora de responder a atividade, auxilia vocês a estar observando os textos. O território brasileiro. O Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado tem o seu governo próprio, com sua sede localizada na capital do estado. No Distrito Federal encontra-se a cidade de Brasília, a capital do nosso país. Em Brasília fica localizada a sede do governo federal brasileiro, ou seja, da Presidência da República. O mapa abaixo mostra a divisão política do Brasil. Então, nós vamos observar, nós temos aqui esse mapa. Então, como que é dividido o território brasileiro? Em 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado tem seu governador, né, tem o seu governo próprio, tem o governador e a sede do governo estadual fica localizada na capital do estado. A sede do governo federal fica localizada em Brasília, que é a capital do país, a capital do Brasil, Brasília. Também fica a sede do governo distrital, né? Lá também tem governador. Brasília, o Distrito Federal não tem municípios, né? Então, assim, não tem prefeitos, não tem eleições municipais, porque lá não tem município, mas tem governo, né? Tem o governador do Distrito Federal. Aqui nós observamos, a gente pode estar observando esse mapa, né? Então, vocês podem estar observando esse mapa com bastante atenção. Aqui, algumas perguntas para responder oral mesmo, né? Qual é o nome do estado onde você vive e o nome da capital desse estado? Então, nós temos, na nossa sala tem alunos que são do estado de Minas e outros de Goiás. Então, qual é o nome do estado que você vive? Quem é da parte de Minas vai falar Minas Gerais. E o nome da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Quem fica em Goiás? Nome do estado, Goiás. Capital do estado, Goiânia, né? Então, nós temos essa particularidade aqui na nossa escola, né? Nós temos alunos, na nossa sala, inclusive, temos alunos que moram em Minas e alunos que moram em Goiás. Você mora na capital do estado ou em outro município? Aqui na nossa sala ninguém mora, na nossa turma ninguém mora atualmente, né? Alguns já moraram em BH, na capital, outros, mas atualmente não, né? Até porque nossa escola fica localizada no município de Formoso, Minas Gerais. Escreva o nome do município onde você mora. Tem pessoas, igual eu acabei de falar, quem mora na parte de Minas vai colocar lá Formoso, Minas Gerais, vai responder. Claro que não precisa, estamos falando oralmente. Quem mora na parte de Goiás, município de Flores de Goiás, ou sítio da Abadia, né? Então, normalmente a gente vai colocar assim. A parte da São João do Buriti, acredito que está registrado como município de Flores, né? De Goiás. O território brasileiro nem sempre foi assim, né? Então, no início, nós vimos na aula de história como foi representado o primeiro mapa, né? Então, era totalmente diferente. Até porque o Brasil foi ocupado primeiro daquela maneira que foi no mapa mesmo da aula de história, na parte litorânea mesmo, né? Próximo ao mar. O território brasileiro passou por muitas transformações até adquirir a forma e a extensão que possui atualmente. Os mapas a seguir mostram algumas das transformações do território brasileiro ao longo dos séculos. Então, aqui nós vimos no século XVI, né, como que era o mapa no século XVI. Aí nós temos aqui, no século XVI, como mostra este mapa, as divisões administrativas não eram feitas por estados, como conhecemos hoje em dia. O território brasileiro eram divididos em capitanias hereditárias, as áreas e a forma de governar as capitanias eram diferentes de como são os estados atualmente. Claro, não é completamente diferente. Esse conteúdo aqui vocês vão ver ele em história, né? Essa divisão, as capitanias, quem que eram responsáveis, quem foram os primeiros
chefe dessas capitanias, como que era essa administração, mas nesse é um conteúdo da aula de história. Vocês vão estudar, se vocês não estudarem, não vai dar tempo a gente ver agora, vocês vão estudar lá no 5º, no 6º ano. Neste mapa do século XIX, o território do Brasil tinha uma forma muito parecida com a atual. As diferenças podem ser observadas, por exemplo, nas áreas de alguns estados, como do Amazonas e do Acre, assim como nos limites de outros estados, como Bahia, São Paulo e Goiás. Então, vocês podem estar observando esse mapa, e depois a gente vai observando pelo mapa da página anterior, e esse, né, da divisão política, e esse como era no século XIX. Identifica a diferença e semelhança entre esses mapas, em qual dos mapas a área do Brasil era maior. Então, vocês vão observar, isso aqui também é uma atividade oral, não precisa escrever em qual dessas áreas era maior. Então, se você for observar, está bem, né, bem clara essa questão. Vamos continuar nosso slide. Próximo slide, a diversidade de paisagens brasileiras. A diversidade, quer dizer, diversidade são as diferentes, né? Diversidade são as diferenças, várias, é mais de uma, né? Não é uma coisa só. Então, diversidade vem de diferente. É a mesma coisa falar as diferenças, as diferentes paisagens, a diversidade de paisagem. Quer dizer que tem vários tipos de paisagem. O Brasil é um país que possui grande diversidade natural. A natureza muda muito, né? Tem muitas diferenças na natureza. Cada porção do território brasileiro expressa essas diversidades por meio de suas paisagens, pelo desenvolvimento de sua economia e pelo modo de vida de seus habitantes. Então, não somente a diversidade ela é dada pela natureza, pelas formas diferentes da natureza, pela economia, né? A questão do poder de dinheiro mesmo, as regiões mais ricas, regiões mais pobres, regiões mais desenvolvidas, né, pelo desenvolvimento de sua economia, regiões mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, pelo modo de vida de seus habitantes. Então, pela forma de viver, pelos costumes, o Brasil tem grande diversidade, né? Então, natural, econômica, cultural. Quando fala de cultural, é o modo de vida das pessoas. Veja a seguir algumas paisagens que apresentam diferentes aspectos de cada região brasileira. Então, aqui a gente vê, por exemplo, nós temos aqui as 5 regiões, né? Aqui nós temos nós temos imagens do Amazonas, né? Então, o Amazonas fica na região norte. Aqui nós temos região nordeste do Ceará. Aqui nós temos centro-oeste, onde fica o Mato Grosso, região sul, Porto Alegre. E aqui nós temos região sudeste, fica no Rio de Janeiro, né? Então, vocês a gente vai ver mais adiante. Aqui nós temos cada região, nós temos aqui a enumeração de cada região. A gente não vai fazer a leitura de todos os textinhos, porque vocês têm o livro, vocês podem estar explorando esses textos. Nesse slide, nós vamos ver sobre as 5 grandes regiões. Embora o Brasil apresente diferentes tipos de paisagens, vastas áreas de seu território reúnem características semelhantes que podem ser naturais, históricas, econômicas e sociais. Essas áreas que reúnem características semelhantes podem ser delimitadas e chamadas de regiões. Então, essas áreas que reúnem características semelhantes, quer dizer, parecidas, né, que tem um clima, uma vegetação parecida, elas são delimitadas e chamadas de regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, que é um órgão do governo federal, dividiu o território do nosso país em 5 grandes regiões. São elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Veja no mapa as 5 grandes regiões do Brasil estabelecidas pelo IBGE. Regiões do Brasil, IBGE 2016. Então, a gente pode estar observando, nós já fizemos em aulas anteriores, né? Nós já aprendemos a fazer a leitura de mapas, né? Então, o que é a legenda, né? O que traz a escala. Então, nós podemos observar os símbolos, né? Nós vimos aqui
nós podemos estar observando a capital do estado e capital do país. Aqui nós temos a legenda de cada região, a região verde, a região norte. Então, vocês podem estar começando a fazer a leitura, conhecendo todos os estados. Vocês vão usar isso aqui, né? Vão voltar a retomar isso aqui na hora de responder a atividade. Qual é a região norte? Então, a região norte está pintada colorida de verde. O verde na legenda representa a região norte. E o que representa esse círculo aqui, ó? Pequenininho aqui, esse símbolo, representa a capital do estado. Esse que é um quadrinho aqui, ó, um quadrado é a capital do país. Então, vocês podem estar observando quais são os estados. Região nordeste, né, está de amarelo aqui, região nordeste. Região centro-oeste, é pintado de rosa aqui, ó, região centro-oeste. Região sudeste, de vermelho. E região sul de lilás. Então, nós temos esse recurso que facilita para vocês estar conhecendo cada estado das regiões. Então, nós temos aqui, ó, aí você vai ver região norte, Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, Pará, Rondônia e Tocantins, né? Então, nós estamos aqui, ó, Rondônia. Aqui nós temos Rondônia, aqui temos Tocantins. Então, vocês podem estar conhecendo. Não vamos fazer a leitura de todas as capitais dos estados, né? Temos aqui o símbolo, o que significa cada um. É só vocês observar e fazer a leitura. Até porque no slide fica um pouquinho, né? Fica bem pequeno para a gente ler, mas vocês têm um livro didático. Tem também, né? Que no livro didático vocês podem estar fazendo a leitura mais detalhada. Então, nós ficamos aqui, ó, região. Quem está em Minas? Vamos dizer, qual a região que você mora? Então, Minas pertence à região sudeste, né? Então, Minas Gerais aqui, aí você vai olhar aqui, ó, região sudeste. Se você mora em Goiás, né, nós temos alunos que moram em Goiás, então você vai olhar já, Goiás fica onde? Na região centro-oeste, ó. Tá vendo? Então, vocês vão estar olhando no mapa com essa legenda, facilita muito para vocês responderem as nossas atividades. Aqui nós temos as atividades. 1. Responda as perguntas a seguir consultando o mapa da página 81. O mapa que a gente acabou de ver. Em qual região está localizado o estado onde você vive? Então, você vai colocar. Quem mora em Minas Gerais, o estado de Minas está localizado em qual região? O estado de Minas está localizado na região sudeste. Quem mora em Goiás está localizado na região centro-oeste. Escreva o nome dos outros estados que fazem parte dessa região. Então, veja bem, quem mora em Minas vai escrever o nome dos estados que faz parte dessa região. Você vai olhar lá no mapa todos os estados que estão pintados de vermelho, vermelho, região sudeste, para quem mora em Minas. Quem mora em Goiás vai observar o mapa, a parte do mapa que está pintado de rosa e vai escrever o nome desses estados aqui, de todos os estados aqui. Em qual região fica localizado o Distrito Federal? Então, é só observar no mapa, né? O Distrito Federal fica na região centro-oeste. Aqui nós temos, ó, no símbolo do mapa, só pegar o livro, vocês vão ver no símbolo do mapa, vão ver nos símbolos, né, qual é o símbolo que representa a capital do país. Escreva o nome de dois estados que se localizam na, vamos lá, região norte. Então, você vai pegar o mapa, vai lá na região norte, tira dois nomes de estado e escreva aqui. Região nordeste, você vai pegar 2, sudeste 2, região centro-oeste também 2 estados, região sul também 2 estados. Agora, encontre no diagrama o nome de 5 estados do Brasil que fazem fronteira com outros países. Então, a gente vai... Como que a gente vai fazer? Você vai pegar, vai observar no mapa, né? Quais são os estados que fazem fronteira com outros países, né? Aqui não dá pra gente voltar o mapa, porque nós estamos gravando o slide, esse programa ele grava na sequência, mas vocês vão voltar lá no mapa e vão ver quais são esses estados. Eu vou até pegar aqui um marca-texto para a gente fazer, como que a gente vai fazer essa atividade. Por exemplo, aqui nós temos
Mato Grosso. Então, vocês pode pintar, né? Estou pintando que acaba escurecendo, porque o marca-texto cobre, mas o lápis de cor de vocês não cobre. E assim, vocês vão olhando no mapa lá os outros estados que fazem fronteira com outros países. Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só solicitar o apoio. Um beijo e até a nossa próxima aula.